qual que é a diferença entre SFH e SFI? O que significa SFH e o que significa SFI? Então, vamos lá. Vamos dizer assim, hoje em dia as diferenças são muito sutis, mas já foram bem maiores. Vou tentar explicar. O SFH é Sistema Financeiro Habitacional, né? Da habitação. Ele foi criado em 64 pelo governo com o objetivo de fomentar a habitação popular. Então, sempre existiram limites de financiamento, de valor, para você poder financiar. Hoje em dia, o limite do SFH é 1,5 milhão, 1,5 milhão de reais, né? Mas isso variou no tempo, né? Até 1998, por exemplo, o SFH somente permitia um financiamento imobiliário. A pessoa só podia adquirir um imóvel financiado pelo SFH. Se ele quitasse e vendesse, ele podia financiar outro. Mas ele não poderia ter 2 financiamentos no SFH ao mesmo tempo. A partir de 98, mudou um pouco. Começou a questão de desburocratização. Ou seja, é permitido você ter quantos financiamentos a sua renda comportar. Então, você pode ter 2, 3 financiamentos, desde que sua renda comporte. A limitação que existe é para o uso do FGTS. O uso do FGTS é sempre no primeiro imóvel adquirido no SFH, se possível for usar, né? Então, se você comprar um segundo imóvel, você não é proibido de usar o FGTS, mas vai ter que usar no anterior, desde que tenha sido regularmente concedido no SFH, você vai poder continuar utilizando o FGTS naquele contrato, tá? Então, a diferença há um limite de taxa máxima de 12% ao ano no SFH, né? Então, basicamente, hoje, a gente tem... o banco pode cobrar a tarifa de administração de R$25. Tá? Já no SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, já vamos voltar um pouquinho aqui, eu me atrapalhei. No SFH, ainda os recursos basicamente utilizados são recursos do FGTS, do Fundo de Garantia, né, do tempo de serviço, e da poupança. Mas podem ser LCIs, né, letras de crédito imobiliário, RCIs, e recursos próprios dos bancos. Tá? Falando nisso, no sistema financeiro imobiliário já não. São recursos livres, não há regulamentação. O banco pode usar o recurso que tiver disponível, ele pode utilizar. Não existe limite de taxa de juros, não existe limite de valor de imóvel, as condições são abertas. Então, a diferença básica hoje existente é o limite da taxa de juros de 12%, né, do custo do financiamento em 12%, e o uso do FGTS. Desculpe, a taxa de administração. A taxa de administração no SFI não é permitido cobrar. Você tem que embutir isso no seu custo. Na taxa de juros, que é mais livre. Você coloca nos juros, mas você não pode cobrar a taxa de administração. Já na SFH, como tem um limite de taxa, o Conselho Monetário Nacional deixa você cobrar até R$25. Tá? Então, hoje, a Lei 8.036 foi alterada ano passado, em dezembro do ano passado, e permite o uso do FGTS para contratos no SFI. Porque, às vezes, assim, como o limite do SFH vai sendo alterado no tempo, então tinha épocas em que o limite do SFH era 500 mil. Então, se você financiou, na época, 600 mil, você não podia usar FGTS, né? Então, alguns bancos, inclusive a Caixa, eu acho que o Santander faz, o Itaú faz caso a caso, o Bradesco parece que não faz, existe uma opção de você transpor de um sistema para o outro. Você paga uma tarifa, né? Tem uma avaliação de imóvel para ver se ele está nas condições de 1,5 milhão, e você pode transpor do SFI para o SFH, da carteira hipotecária para o SFH, e poder usar o FGTS. Tá? E a lei foi alterada em dezembro,
permitindo o uso mesmo no SFI, ou seja, você não teria que pagar essa taxa para o banco para fazer essa transposição, tem banco que não aceita, só que isso não foi regulamentado pelo Conselho Curador da FGTS até hoje. Eu já fiz até vários posts, eu sugeri como pauta para alguns jornalistas, mas ninguém fala sobre isso, ou seja, é uma lei, a Lei 8.036 foi alterada, ela permite o uso do FGTS por SFI, só que está engavetado lá no Conselho Monetário, no Conselho Curador da FGTS, até hoje não foi regulamentado. Enquanto não for regulamentado, o banco não pode fazer a operação. Inclusive, tem uma série de regras que modificariam em função disso. E isso é uma coisa importante. Eu agradeço até a oportunidade de estar falando isso, assim, que pouca gente fala sobre isso. Não sei se então, atendeu aí. Em resumo, a gente poderia dizer que SFH e SFI são duas modalidades que têm composições diferentes de estrutura dos agentes financeiros para poder oferecer financiamento imobiliário de uma forma geral para o mercado. A opção de ser para um ou para o outro é uma opção do cliente, no caso? O banco apresenta essas opções? É uma opção, basicamente assim, se é o cliente pessoa física, imóvel residencial, vai ser no SFH. Ok? Até 1,5 milhão. Acima disso, vai ser na SFI ou na carteira hipotecária do banco. Basicamente isso. Né? E hoje em dia, a partir dessa desregulamentação que houve até recentemente, acho que em 2018, o Conselho Monetário Nacional começou, inclusive, até na questão do uso dos recursos da poupança, ele permite hoje o uso livre pelo banco. O banco pode escolher se ele vai emprestar no SFH ou no SFI, desde que seja residencial. Então, o que aconteceu com isso? Não sei se você lembra anteriormente, as taxas de juros do SFI eram maiores que do SFH. Hoje não, hoje é tudo igual. Verdade. Ou seja, eu acho assim, a gente está caminhando para uma economia, para uma estrutura igual que tem nos países mais maduros. Em que eu acho que, por exemplo, esse limite do CFH, se o cara está comprando para a casa dele, não importa, né? Acho que pode regrar o uso do FGTS, por exemplo, mas recurso, né? Não teria sentido. Acho que a gente está caminhando para isso, para esse momento de estar livre, de ter assim, mais facilidade de captar recursos, né? Já criaram, né, a LIG, né, ali que ainda está em desenvolvimento para captar recursos, né? Porque hoje, como a gente falou nos outros blocos sobre o FGTS, o recurso do FGTS é finito. O governo acabou liberando várias opções de saque do FGTS, isso retira uma parte. Então, é uma escolha que nós vamos ter que fazer. O FGTS, ele vai ser usado para moradia, para saneamento, ou vai ser permitido que a pessoa faça o que quiser com o recurso, né? Acho assim, nós temos que definir isso. E uma vez que você findarem os recursos, vai ter que encontrar outra fonte de financiamento, né? Que no momento você tem a cadeia de poupança, basicamente, e o fundo de garantia. Os outros recursos de linhas de crédito do mercado são muito pequenos ainda, né? Ainda precisamos desenvolver essa questão da securitização, né, de crédito, para poder captar mais recursos. Hoje, a grande vantagem que a gente tem é que a Selic, hoje, é menor que a taxa de juros do contrato. Então, um investidor, pensa, anteriormente não, você tinha uma Selic de 14 e a taxa de juros de 10. Pô, eu vou aplicar no mercado financeiro, por que eu vou comprar um ativo de imóvel? Então, hoje é legal, porque você tem uma Selic que está rendendo 2, mas você pode comprar um papel que tem lastro em financiamento imobiliário com uma taxa de 8, de 7, de 9. Então, compensa para o investidor. Então, aí é que vai começar a girar a criação de novas fontes de recursos para alimentar o sistema, né? Muito bom. E lembrando que funding, né, essa origem dos recursos, né, quanto mais recurso disponível a gente tem e mais condições atrativas para a gente pode oferecer, mais o mercado imobiliário ele vai ser movimentado. Afinal de contas, um país como o Brasil, dimensões continentais, que tem um déficit habitacional altíssimo, o que não falta para a gente é demanda, né, Gilberto? É gente querendo comprar o imóvel, né? Exatamente.
Tá certo. Graças a Deus, né? Nós que atuamos no mercado. Pois é. Né? E acho que fomenta toda a economia, né? Ele movimenta mobiliário, eletrodomésticos, né? Decorador, arquiteto. É muita coisa. É muita coisa. O mercado é muito importante. A construção civil ela tem uma cadeia gigante e é uma mola propulsora da economia, né? Uma simples obra não é uma simples obra, ela movimenta aí milhares de empregos diretos e indiretos, motivo pelo qual a gente tem que realmente incentivar.